Glória ao Senhor. Eu vos saúdo com a eterna paz do nosso eterno Senhor Jesus. Confesso que já havia alguns meses, mais ou menos há uns 3 a 4 meses, que não ministrava mais na casa. Deus me dá novamente essa oportunidade. Eu fico muito alegre de estar com os irmãos, compartilhar a palavra do Senhor. Deus tem abençoado a minha vida, o meu ministério. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida da minha irmã, da minha mãe que está presente. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, na altura do versículo 47. E fique de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor e à sua presença. Versículo 47. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, versículo 47. Quero louvar a Deus mais uma vez por esse momento. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, esse é o versículo 48, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Podeis assentar. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, esse texto em que nós acabamos de fazer menção é um texto que se encontra nos Evangelhos. Foi um texto escrito por João. Ele está no Evangelho de João. Existem outros 3 evangelhos que são considerados sinóticos. É o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. São considerados sinóticos porque compartilham a mesma história, só que uma comparação mais detalhada vai revelar entre Mateus, Marcos e Lucas não só semelhanças, mas vai revelar também diferenças entre eles. Porém, João não faz parte desse quadro, desses evangelhos considerados como sinóticos. João não faz parte. O que é interessante é que no Evangelho de João, o ministério de Jesus se desenvolve em Jerusalém e nos seus arredores. E nos evangelhos sinóticos, o ministério de Jesus, Jesus passa o tempo todo na Galileia e vai para Jerusalém somente no final do seu ministério. Mas em João, ele vai a Jerusalém e volta repetidas vezes antes da sua última semana lá. João apresenta Jesus como o Verbo vivo. João apresenta Jesus como o pão da vida. Jesus é apresentado no Evangelho de João como a água que mata a sede. Também João é aquele mesmo que na cruz, em plena a crucificação de Jesus, antes da sua consumação, Jesus vai dizer:
mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. João é a testemunha ocular. Ele presenciou Jesus na cruz do Calvário. João também é aquele mesmo que quando os soldados vão perfurar as costelas de Jesus, ele vai lembrar o texto, como está escrito: nenhum de seus ossos poderão ser quebrado. João também vai escrever 1 João, 2 João e 3 João. Ele escreve este evangelho que nós acabamos de fazer menção, mas também ele escreve Apocalipse. A antiga tradição eclesiástica vai atribuir o apostolado a João, porque João escreve, ele se identifica em Apocalipse como João, e ele vai escrever as 7 igrejas. E naquela época os apóstolos exerciam um ministério itinerante, e só podia ser possivelmente quem escreveu Apocalipse, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho. Nós vemos que quando Jesus está sendo tentado no deserto por Satanás, ele vai por 3 vezes dizer: como está escrito. Foi a mesma pronúncia por João na cruz do Calvário. Ele disse: como está escrito, nenhum de seus ossos poderão ser quebrado. Nós vemos então o poder da palavra. Nós vemos isso no capítulo 6 do Evangelho de João. Nós vemos que João vai trazer à memória os discursos de Jesus. Jesus vai dar um discurso, e esse discurso vai ser um discurso onde ele diz que é o pão da vida. E alguns dos seus discípulos acharam esse discurso duro, e agora ele vai os deixar Jesus. Então Jesus olha para os outros discípulos e diz: vai também. Porém Pedro, Simão Pedro vai dizer: para onde? Para onde? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro entendeu a autoridade, a autonomia da palavra. Pedro entendeu que estava diferente da palavra, do verbo vivo. Nós vemos também que Estevão, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, quando ele vai trazer à memória todo um apanhamento da propagação pelos patriarcas, Estevão vai dizer sobre os princípios divinos, e logo após ele propagar, ele vai ser arrastado para fora da cidade, e antes do seu apedrejamento, ele vai olhar para os céus, vai fitar os seus olhos nos céus e vai ver o verbo à destra de Deus. Ele vai ver Jesus à destra do Senhor. Ele é apedrejado porque propagou, porque pregou essa palavra. Eu quero lhe dizer que se você prega essa palavra fielmente, se você prega essa palavra, custe o que custar, se você é leal a essa palavra, você vai ser perseguido, porque essa é uma das marcas da igreja. E João, ele vai escrever também um livro de Apocalipse. Só que o que é interessante é que quando João, por também defender essa mesma palavra, ele agora vai ser exilado na ilha de Patmos, uma ilha onde era para os malfeitores, uma ilha onde era para criminosos. João é preso, é levado cativo por causa dessa palavra, porque ele não pregava para agradar a ouvidos, ele não pregava para agradar aos homens, porque ele não pregava para agradar a sociedade, ele pregava a mensagem para o arrependimento e a conversão dos pecadores. Esse é o João, o apóstolo João. Vivemos em um tempo de líderes e ministros que são levados e seduzidos pela empolgação ministerial, sentimentalizando a liderança
esqueceram-se da autoridade das Escrituras, que acham que não precisam mais, que não consultam mais, que não andam mais, que acham que não precisam de tanta rigidez para tomar suas decisões. Estes deixam de observar a palavra, estes deixam de andar conforme a palavra, estes deixam de priorizar a palavra, estes conseguem envergonhar os princípios da palavra. Essa é a nossa geração. E quando eu penso nessa geração, me vem à memória 1 Samuel, aonde nós vamos ver os filhos de Eli. Os filhos de Eli eram pessoas que conheciam a palavra, a conduta, porém o texto vai dizer que eles não conheciam o Senhor. E eu penso que isso fala de experiência, eu penso que isso fala de desrespeito, eu penso que isso fala de uma desacatação, de passar por cima dos limites estabelecidos por Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Versículo 17: era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 18: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. Versículo 22: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Versículo 26: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Versículo 30: portanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade eu tinha falado eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezarão, serão desprezados. Versículo 34: e isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Versículo 19 do capítulo 3: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Bezeba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Porquanto o Senhor se manifestava em Siló pela palavra do Senhor. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas estão acostumadas pelo movimento, onde as pessoas são muito enganadas facilmente pela transparência. O diabo, ele transparece o falso evangelho, ele transparece uma falsa pregação para tentar corromper, para tentar arrancar do seio da presença, do centro da vontade do Senhor, os fiéis. Nós vivemos nesse tempo. Penso que Samuel olhava para os filhos de Eli, dizendo: Deus não se agrada, nem tem prazer com essas coisas. O Senhor não se agrada desses comportamentos que desprezam a palavra da profecia.
Eu penso que Deus movia aquele jovem para ser uma bênção na vida dos filhos de Eli. Eles conviveram juntos, eles viveram juntos, eles se viam todos os dias. Mas o texto diz que eles não ouviram a Eli, o seu pai, porque o Senhor os queria matar. Eu quero começar dizendo que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. O Senhor tem compromisso com quem tem compromisso com a sua obra. Os céus têm compromisso na terra com alguém que tem compromisso com a palavra do Senhor. Os céus desconhecem as pessoas que dizem, que batem no peito por dizerem muito, serem na obra, mas se não tiver compromisso com a palavra, então o céu desconhece. Se não tiver compromisso na obra, então o céu desconhece. Aleluia. Essa é a nossa geração. Mas Samuel estava no meio dos filhos de Eli como alguém plantado por Deus. Teve um congresso em Picos, e teve um pastor que estava dirigindo. Eu não me lembro o nome do pastor, mas ele pegou uma balinha e começou a dizer que os jovens podiam beijar na boca. E Eliseu, o ministro do evangelho, ele estava alguns minutos a ministrar a palavra. E tem algo que ficou cravado em mim. Quando ele entra, começa a ministrar a sua palavra, durante a sua ministração, ele disse algo impressionante. Assim como João Batista certa vez foi usado para dizer àquela multidão: raças de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Eliseu, durante a sua ministração, ele vai dizer: jovens, essas pessoas, esses líderes que estão dizendo que você pode pecar, que você pode beijar na boca, que você pode fazer coisa errada, eles foram plantados pelo diabo no seu caminho. Sabe o que é isso? São pessoas que não se curvaram, que não sentimentalizaram a palavra. São pessoas que ainda vivem aos princípios da palavra. São pessoas que ainda não negociaram a presença do Senhor. São pessoas que são porta-voz de Deus na terra. São pessoas que não vão negar a Cristo, que não vão envergonhar a Cristo. São pessoas como Paulo, que disse: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus. São essas as pessoas. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. 1 Timóteo capítulo 3 versículo 7. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja do Senhor, da igreja de Deus? Versículo 7. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículo 10. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. A revista desse trimestre, Até os confins da terra, na sua sexta lição, algo me chama a atenção: o perfil do vocacionado. Algo me chamou a atenção. A primeira coisa foi ser escolhido por Deus. E lá estava Atos 9, versículo 15. Porque este é para mim o vaso escolhido. A segunda coisa foi não ser neófito. Estava em 1 Timóteo, versículo 3 e 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. A terceira coisa foi ser cheio do Espírito Santo, que está em Atos 1:8. A quarta coisa foi ser reconhecido pela igreja.
A quinta coisa foi ser aprovado nas tarefas locais. E a sexta coisa é essa: estar preparado espiritualmente, intelectualmente e psicologicamente para fazer além, mas além de tudo isso, testados, além de tudo isso, aprovados. Algo me chamou a atenção no comentário dessa lição, porque nos dá a entender que antes de alguém ser chamado, a igreja testifica; que antes de alguém ser chamado, a vizinhança testifica; que antes de alguém ser levantado, a igreja tem concordância; que antes de alguém ser consagrado, a igreja está junto. Foi Jesus que disse: se dois de vós concordares na terra acerca de qualquer coisa que pedires, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Foi Jesus que disse. Muitos não levam mais ao comportamento, à auto-obediência piedosa em todos os aspectos da vida, o que a Escritura diz, como os nossos antepassados fizeram. Eles não levam mais ao pé da letra o que está escrito, mas os nossos antepassados, os apóstolos, os discípulos, eles andavam conforme a Bíblia. Eles andavam conforme os estatutos. Eles andavam conforme a palavra do Senhor. Eles não ousariam tomar decisões que não estivessem embasada na Bíblia, que não estivesse conforme as Escrituras. Eles não ousariam fazer isso. Oséias capítulo 4 versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Oséias capítulo 6 versículo 13 continua: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E como fazer isso? E como podemos fazer isso? Mediante uma vida consagrada, mediante uma vida embasada, mediante uma liderança embasada na Bíblia, mediante a luz das Escrituras. Só existe essa maneira de nós cumprirmos, sermos modelos dos fiéis. Só existe essa maneira de viver o que Paulo viveu. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só existe essa maneira. Jesus disse algo, e eu quero que você grave isso. Eu quero fazer uma observação: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Sabe o que Jesus estava dizendo? Pode pregar, pode fazer cair fogo do céu, pode partir demônio no meio, pode ter o status que tiver, pode ter o nome que tiver. Se não andar na minha palavra, se não andar conforme a palavra, se não viver as Escrituras, se não tomar decisão conforme os desígnios de Deus, a sua palavra, pelos seus frutos os conhecereis. Não siga, pelos seus frutos o conhecereis. É obras de palha, são obras de barro. O vento leva a palha, a água desmancha o barro. Pelos seus frutos o conhecereis. Mais cedo foi dito nas menções, nos testemunhos, que o Senhor escolhe, que é o Senhor que chama, e Ele também justifica. Mas também foi dito no início que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. Nós vemos isso acerca da sua palavra inteira. Deus agindo
E eu estou falando hoje sobre a autoridade da palavra. Eu estou falando hoje sobre a inerrância, como as assembleias defendem a inerrância, a infabilidade da palavra. Eu estou falando hoje sobre essa palavra. Eu quero louvar o Senhor por essa palavra. Glória ao Senhor. João inicia a sua narrativa escrevendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Me lembra a memória o que o salmista vai falar no Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E ele continua dizendo: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E na sua palavra medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer, e na sua palavra medita de dia e de noite. Era a preocupação do salmista, porque o salmista não queria viver fora do padrão do céu. Era a preocupação do salmista, porque o salmista não queria andar sem a orientação do Espírito de Deus. Essa era a preocupação do salmista. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos pregar mais abrindo a Bíblia. Vamos tomar mais as decisões baseadas na Bíblia. Vamos honrar mais a Bíblia. Vamos buscar mais da Bíblia. Vamos andar mais em conforme a Bíblia. Vamos preservar nossas famílias nos princípios da Bíblia. Vamos instruir nossas crianças, preparando-os na Bíblia. E aqui eu quero abrir uma observação. O mundo hoje está dentro da igreja, e a igreja está sendo influenciada pelo mundo, onde as famílias cristãs acham normais o que os filhos fazem. Eu quero abrir um parêntese aqui para trazer a abordagem de dois tipos de situação. Jesus disse que a luz não tem comunhão com as trevas. Então é impossível uma jovem ou um moço namorar alguém que não se decidiu por Cristo. É a palavra, são palavras de Jesus. Eu não me atreveria a passar por cima de sua palavra. São as palavras do Senhor. João Batista, ele foi um grande homem. Ele foi um grande homem. Ele foi o precursor de Jesus. Ele veio preparar o caminho de Jesus. E a mensagem dele era: arrependei-vos, convertei-vos. Arrependei-vos, convertei-vos. Alguém vinha ouvir a sua mensagem, e ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Raças de víboras. Estava olhando para criaturas mortas espiritualmente, que precisavam se render a Cristo, que precisavam se render ao Senhor, que precisavam nascer da palavra, nascer do Espírito e vivenciar uma nova criatura, vivenciar uma nova criatura. Rui Barbosa, filósofo político, escritor, tradutor e também advogado, ele vai dizer algo interessante. Alguém chega até ele e pergunta onde se deve colocar a Bíblia. Ele vai dizer: olha,
Pode colocar em qualquer lugar. Coloca a Bíblia em qualquer lugar. Só que ele prossegue dizendo: se colocar ela embaixo, junto com os livros, vai ser a base e a coluna de todos eles. Se colocar ela em cima, ela vai ser a coroa do conhecimento de todos eles. Se colocar ela no centro, no meio, ela vai ser o coração, o centro de toda a humanidade, por toda a humanidade, ultrapassando os séculos. Sabe o que é isso? Alguém que não se decidiu por Jesus, mas conhecia a autoridade da Bíblia. Alguém altamente filósofo, teólogo, escritor, tradutor, reverenciado no Brasil, as suas obras. Porém, ele reconheceu e ele disse: pode colocar aonde quiser. Sabe o que ele estava dizendo? Independentemente do que você faça ou não, independentemente de onde você a colocar, independentemente de quem você é, independentemente do que você pensa sobre as Escrituras, independentemente do seu estado materialista, do seu estado de vivenciamento, independentemente das suas decisões tomadas nessa terra, ainda ela é a palavra de Deus. Ainda ela é a palavra do Senhor. Eu não me atreveria a andar fora dessa palavra. Eu não ousaria a andar fora dessa palavra. Em Provérbios nós vemos algo interessante. No capítulo 2, olha o que os sábios vão dizer. Sábio Salomão vai dizer algo interessante: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Capítulo 3 ele diz: filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração. No versículo 11 continua dizendo: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. No capítulo 4 ele diz: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois vos dou boa doutrina. Não deixes a minha lei. No capítulo 5, versículo 7, ainda continuando: agora, pois, filho, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. E eu quero aqui encerrar o pensamento dos sábios, do sábio Salomão. No capítulo 7 ele diz: filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata os teus dedos, escrevas na tábua do teu coração. Ele está dizendo algo. Ele está dizendo para a Bíblia ser vivida, para se pregar o que deve, mas viver não erroneamente, viver à luz
das Escrituras, viver em conformidade com os céus, viver em conformidade com a palavra, sem negociar princípios, sem negociar presença, sem abrir mão do plano do Senhor. Atas ao teu coração, filho meu. Mas eu quero também dar uma ênfase nessa noite à Bíblia, especialmente a Bíblia. Salmo 119 tem 75 versículos, e ele vai fazer uma declaração para Deus. Ele vai trazer, ele vai destacar repetidas vezes uma glorificação voltada para Deus, mas o propósito é apresentar a palavra. Salmo 119, para não ficar só em minhas palavras, foi dito: vamos abrir a Bíblia mais, vamos pregar abrindo a Bíblia mais, vamos instruir as nossas crianças através da Bíblia, tomar as decisões baseadas na Bíblia. Não foi isso? Salmo 119, versículo 1: bem-aventurados os retos, versículo 1: bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Versículo 9: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Versículo 10: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Versículo 13: com os meus lábios declarei todos os teus juízos da tua boca. Versículo 25: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 26: eu te contei os meus caminhos e tu me ouvistes, ensina-me os teus estatutos. Versículo 27: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece em mim segundo a tua palavra. Versículo 29: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos, apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas, correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração. Versículo 33: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Foi o que o salmista disse no versículo 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 38: confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Versículo 44: olha só, vamos saltar nesse Salmo de número 119: assim eu observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. 47: e recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Isso é a Bíblia. 75 versículos
altamente dedicado só à palavra, para você ter a noção do que Rui Barbosa disse. Olha, se coloca no centro é o coração, se coloca em cima vai ser a coroa, se coloca embaixo é o alicerce e coluna de sustentação de todos os livros. Sabe o que é isso? Rui Barbosa, ele está enfatizando, ele está falando, ele está trazendo, de certo modo, um dia Deus usou uma jumenta. Eu sei que o Senhor usou esse homem para trazer a esse país, a essa geração, e nessa noite, a essa igreja, os olhos voltarem à autoridade da Bíblia. Não podemos tomar decisões em desconformidade com a palavra, não podemos andar errantes, não podemos fazer isso. É alguém corajoso demais, é desafiar os céus, é alguém corajoso demais. Usa-me como teu servo, segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Olha essa observação, o salmista está trazendo, está chamando a atenção de Deus. Já é tempo de operares, já é tempo de se levantar, Senhor. Lembra de Jó? Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Também Jó disse, depois de conhecer o Senhor, no final do seu livro ele vai dizer: bem sei eu que tudo podes. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum de teus pensamentos poderão ser frustrados. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos, e odeio toda falsa vereda. Abre a minha boca e expirei, pois que desejei os teus mandamentos. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Esse versículo 140 vai dizer algo interessante. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. A tua palavra é muito pura, portanto o teu servo a ama. Pequeno sou, desprezado, porém não me esqueço dos teus mandamentos. Porém não me esqueço dos teus mandamentos. E aqui eu estou caminhando para a conclusão. Porém não me esqueço dos teus mandamentos. Essa Bíblia, essa palavra, Jesus disse na sua leitura, ele falou: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa é o ar de julgar no último dia. Quando Deus, no livro do Gênesis, no capítulo 1, vai criar, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e havia treva sobre a face do abismo. E então disse Deus, quem lembra? Haja luz, e houve luz. Sabe o que é isso?
essa palavra em movimento. Sabe o que é isso? Essa palavra em execução, essa palavra em manifestação. Sabe o que é isso? Essa palavra que é viva. Por isso João apresenta Jesus como o pão da vida. Por isso João vai fazer memória que ele é a água que mata a sede. Por isso João vai enfatizar que ele é o verbo. E me vem a memória, ok? João disse: no princípio era o verbo, e o verbo andava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Quem? Jesus, a palavra, aquele que Estevão viu a destra de Deus, aquele mesmo que está dizendo que essa pregação vai te julgar. Não sou eu, não é o irmão Antônio, não é o irmão Valdinei, não é o irmão Anderson, não é o pastor Márcio, não é aqui o auxiliar Edmundo, não é a igreja, é a palavra. Mas a igreja também participará nesse dia. Mas essa palavra, Jesus está dizendo: olha, não vim para julgar, pois já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa é o ar de julgar. Essa palavra que às vezes o irmãozinho, uma irmãzinha do círculo de oração vem na sua direção com a palavra de Deus e diz: está errado, porque está escrito. E você zomba, você não dá ouvido, não dá importância, pois saiba que está sendo registrado, e essa palavra vai te julgar. Saiba que está sendo registrado, e essa palavra vai nos julgar. É essa palavra. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, ele diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Pode ter boa eloquência, pode ser de nome renomado, pode ter um ciclo de amizade, pode ser bonitinho de rosto, pode ter o que tiver. Se não respeitar a palavra, o céu não respeita. Se não tiver compromisso com a palavra, o céu não tem compromisso também. Se não tiver compromisso com os mandamentos do Senhor, Deus também não tem compromisso. Eu quero quebrar um tabu aqui. Todos aqui têm promessa. E aqui eu vou encerrar. Todos aqui têm promessa. Eli também tinha promessa. Ofni e Finéia também tinha promessa. Saul foi ungido por Samuel. E Davi teve a oportunidade de o matar. Ele disse que não tocaria no ungido do Senhor. Tinha promessa. Sabe por que não viveram elas? Sabe por que não viveram elas? Aqui eu quebro pensamentos à luz da palavra. Porque deixaram de observar os mandamentos. Porque deixaram de andar conforme o santo evangelho. Porque menosprezaram, subestimaram, saíram debaixo da submissão de Deus. Deixaram os princípios para trás ou de lado, se exoberbeceram. Talvez pensou em dar um jeitinho, deixando Deus de fora, e deixaram de viver as promessas. Não sou eu, é a palavra. Não sou eu, é a palavra. Não é o irmão Israel, é a palavra do Senhor. Foi o Senhor que disse. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Não somos nós, é a palavra. Fique de pé. Aqui eu encerro. Feche os seus olhos. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12,
Ele disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela penetra entre a alma e a divisão do espírito. O autor está dizendo, e de juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração do homem. Só que no versículo posterior ele vai dizer: olha, e não há criatura alguma ou nada encoberto, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E aqui vai o momento especial para você. Essa palavra irá nos julgar. Você foi conscientizado, a mensagem e o evangelho do reino foi pregado mais uma vez. Eu quero fazer uma pergunta. Não é mexer com o seu psicológico, não é nada disso. É a Bíblia. É a Bíblia libertando você de prisões mentais lançadas pelo maligno. Se você sabe que não está com a vida no altar do Senhor, se você sabe que a sua vida não está em conformidade com a Bíblia, é uma criança talvez ignorante, é uma criança talvez desobediente, é alguém talvez que pecou e está incumprindo, porque talvez tenha vergonha. Não se envergonhe, não se envergonhe, não deixe de lado o Senhor, o que o Senhor tem com você, o que o Senhor tem para você. Não faça como Eli, que julgou Israel 40 anos. Ele viu os seus filhos, teve tempo suficiente para repreender, mas ficou sentimentalizando, ficou passando a mão na cabeça, e os filhos blasfemando, e os filhos pecando. Não faça assim. Faça uma aliança com o Senhor hoje. Centralize a sua vida com o Senhor hoje. Prove para Deus e para você que você ama a palavra do Senhor. Prove para o Senhor. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Prove para o Senhor. Assim como Cristo provou na cruz do Calvário. Ele disse que amava o pecador, mas também ele se entregou. Seria contraditório se as atitudes de Cristo colocassem por terra as suas palavras. Não amemos-vos em palavra, não amemos-vos em palavra, não amemos a Deus em palavra. Hoje é a noite, hoje é noite, hoje o Senhor quer restaurar a aliança com você. Hoje é o dia, é hoje. Você não pode deixar, porque não sabe o que vai lhe suceder às horas seguintes. Em caso nessa rua de alguém que dormiu e não acordou mais. Tem amigos meus que eu preguei o evangelho e não se arrependeram, partiram sem Jesus. Mas essa palavra vai estar lá para julgar. Essa palavra foi pronunciada pelos lábios do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: olha, não vim para julgar o mundo. Eu não vim para julgar o mundo. Já tem quem o julgue. Já tem quem o julgue. Quando ele diz mundo, ele fala de pessoas que não vivem os princípios da Bíblia, que não estão no centro da vontade do Senhor, que é como certos pregadores que pregam dizendo: pode beijar, pode fazer o que quiser, vai. São pessoas assim, que não respeitam a palavra, que não respeitam os mandamentos do Senhor, que não tem compromisso com os mandamentos e o reino dos céus. Se você é uma pessoa assim, que está com a sua vida suja, errada, em desobediência à palavra, o Senhor lhe convida. O evangelho é esse. Não é por força e nem por violência, pois quem convence é o Espírito. Mas se você ouviu a pregação, seja líder, seja apenas um ouvinte, seja apenas alguém que está visitando, ou seja membro da igreja, se você ouviu, está endurecendo o seu coração, é você e a palavra, é você
e os céus no último dia. Senhor, meu Deus é eterno, eu te agradeço, meu Pai, por mais uma vez ministrar a tua palavra, Senhor. Eu não vim, Senhor, para agradar aos homens, Pai. Eu não vim para agradar a sociedade, Senhor. Eu não vim, meu Pai, para agradar, Senhor, a mídia. Eu não vim, Senhor, para agradar a Vila Ferroviária, Senhor. Eu vim pregar a tua palavra. Eu vim pregar o teu reino. Eu vim anunciar a salvação. Eu vim pregar, Senhor, o teu evangelho, meu Pai. A tua palavra foi pregada, Senhor. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar essa igreja. Que o Senhor possa abençoar os líderes, Pai. Que o Senhor possa, Deus, falar ao coração de cada um de nós, Pai. Amém. Humildemente eu agradeço o Senhor por mais uma vez, Pai, estar presente, Senhor, fiel ao Senhor, Pai. Glória a O Jesus. Senhor, em Cristo Jesus, Pai, abençoe cada um, Senhor, que está aqui. E é assim Em nome de Jesus. que eu oro e agradeço. Amém.